A graça e a paz, meus queridos irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com você hoje o livro de Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, que nos fala assim: Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. O livro de Oséias conta a história de um homem, de um profeta, que se casa com uma prostituta. Gomer, o nome da esposa de Oséias, ela vivia na prostituição. E, no entanto, o Senhor diz para Oséias se casar com esta mulher. Gomer simbolizava a nação de Israel. Oséias era o símbolo de Deus. O amor que Oséias tinha por Gomer simbolizava o amor que Deus tinha para com a nação de Israel. É interessante que esse texto ele nos mostra o amor de Deus em resgatar, em restaurar, em trazer a sua nação ao arrependimento, a viver mais uma vez na presença do Senhor em santidade de vida. Não sei se você sabe, mas o livro de Oséias foi a última tentativa de Deus em restaurar a nação de Israel. A tentar libertar essa nação dessa iniquidade perseverante que eles tinham. O livro de Oséias nos mostra uma nação que estava debaixo do juízo de Deus. Uma nação que seria a qualquer momento invadida pelos assírios e seria levada cativa. Mas o Senhor mais uma vez avisa a nação, tenta restaurar a nação, trazer o povo de volta para junto dele. Outra coisa interessante no livro de Oséias é que Oséias casa com essa mulher, com essa prostituta, e ela gera 3 filhos. O nome do primeiro filho se chama Deus Espalha. O segundo, Não Compadecida. E o terceiro, Não Meu Povo. Nomes proféticos dados aos seus filhos para mostrar a indignação de Deus em relação ao pecado da nação. Aqui nesse livro de Oséias, no capítulo 2, do 14 ao 16, tem algo interessante para nós nos dias de hoje, que estamos vivenciando essa grande crise que se espalhou no mundo de forma geral. Deus tem um compromisso com o seu povo, e o seu povo está espalhado pelo mundo. Deus tem um compromisso com o seu corpo, é o corpo de Cristo, que é a igreja. E mais uma vez o Senhor está dando a oportunidade para que a igreja tome um posicionamento sério com Ele. Temos vivenciado um tempo difícil, onde a igreja, de forma geral, tem vivido um evangelho sem compromisso, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho onde, infelizmente, o povo está se prostituindo com outros deuses, principalmente com Baal, que é o deus da fertilidade, e com Mamon, que é o deus da riqueza. Estamos vivenciando um período difícil onde o corpo de Cristo está se afastando do Senhor, rompendo a aliança que deveria manter. Mas é nesse momento de juízo que o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de restauração. Se você observar, o verso 14 diz: Portanto, eis que eu atrairei e levarei ao deserto. O deserto não é castigo, o deserto é momento de restauração. O deserto é o momento onde Deus está começando a trabalhar com o seu povo para trazer o arrependimento, a mudança de consciência, trazer o coração do povo que existe um Deus maior, que um pecado que se instalou pode ser sanado mediante a ação de misericórdia do Senhor. Assim como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto e durante 40 anos operou sinais e maravilhas, deu a lei, estabeleceu uma aliança com o seu povo, assim o Senhor, mais uma vez, quer renovar esta aliança com você e comigo. O Senhor quer renovar sua aliança com a sua igreja. O livro de Oséias nos mostra que esse deserto, que parece ser um lugar de escassez, um lugar difícil, mas é um lugar onde Deus fala ao coração. É um lugar onde Deus ele restaura o seu povo, onde nós temos consciência de que temos uma necessidade do nosso Deus e não de bens materiais, e não da alegria fugaz, e não de algo que é passageiro na nossa vida.
Aqui o texto nos mostra a graça e misericórdia de Deus para com seu povo, assim como o Senhor está agindo com misericórdia e graça nos dias de hoje para com seu povo. Nós não estamos debaixo ainda da ira de Deus no sentido de castigo, mas de juízo no sentido de restauração. O Senhor está tratando com você e comigo, para nós nos lembrarmos que temos um Deus poderoso e que Ele quer falar ao nosso coração de forma tremenda. A segunda coisa que nós observamos é que o Senhor quer gerar no nosso coração a verdadeira alegria, porque diz, e lhe darei as suas vinhas. Vinha não nasce no deserto, a uva não nasce no deserto, mas é no deserto que o Senhor vai nos dar a alegria, porque o vinho simboliza alegria. O vinho no Antigo Testamento simbolizava o prazer. E aqui nós encontramos que nosso prazer está no Senhor. É lá no deserto que nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Não das coisas fugazes, não das coisas passageiras, não daquilo que é momentâneo, mas daquilo que é eterno, que é a presença do Senhor em nossos corações e nossas vidas. Uma terceira coisa que nós observamos aqui é que o Senhor, ele entra no nosso coração, mesmo nesse deserto, e Ele gera em nosso coração esperança. Porque diz assim, e o vale de Acor, por porta de esperança. Acor, caso você não saiba, quer dizer desespero. Acor foi o vale onde o Senhor, Ele mandou levar Acã, um homem que lá no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, e quando eles invadem a cidade de Jericó, e o Senhor diz que eles não poderiam pegar nada daquela cidade, levar para si, porque tudo era maldito. E Acã se encanta com alguns objetos, esconde debaixo da sua tenda, e quando a nação de Israel vai pelejar mais uma vez, sofre uma grande derrota. E o Senhor revela que havia um pecado oculto no meio do povo. E o pecado oculto foi o pecado de Acã, que infelizmente havia escondido algo que não poderia esconder. Havia levado para dentro da sua tenda aquilo que pertencia ao Senhor e não pertencia a ele. Aquilo que não poderia estar junto dele, mas ele levou. Naquele momento ele foi levado então, para o vale chamado Vale de Acor, Vale do Desespero, e ali foi apedrejado juntamente com a sua família até a morte. Mas o Senhor está nos dizendo que esse desespero, que essa maldição, pode ser sanada na nossa vida, no nosso coração, no momento que nós nos voltamos para o Senhor. Ele enche o nosso coração não de tristeza, mas de esperança, de gozo, de paz. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos vivos na presença do Senhor. E mais uma vez, diante desse caos que tem assolado o mundo, o Senhor está dizendo para você, nesse dia, Ele vai encher o seu coração de esperança. Ele vai renovar a sua fé. Ele vai levar você ao deserto, sim, mas Ele vai levar você para renovar a aliança com você, para trazer ao seu coração a alegria, a paz, para levar ao seu coração o prazer de estar na presença do Senhor. E a terceira coisa que o texto nos ensina é que essa esperança, ela não só é momentânea, mas uma esperança eterna na presença do Senhor. Quarto lugar, a renovação dessa aliança que o Senhor dá. Porque no verso 16 diz, naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da prosperidade. É o mesmo Mamon que nós temos no Novo Testamento. A nossa esperança hoje está no Senhor. Hoje você não pode mais sair para ganhar dinheiro como antes. Nós estamos hoje reclusos na nossa casa, estamos presos dentro do nosso lar. Poucas pessoas têm saído, e quem tem saído não é para ganhar dinheiro, é para socorrer aqueles que estão passando por dificuldades. Nós estamos passando um momento de juízo, mas é a misericórdia de Deus sendo mais uma vez sendo derramada sobre a terra para socorrer o seu povo, restaurar o seu povo e renovar a aliança. Às vezes, nós não entendemos como Deus cuida da gente e como Deus ele se compadece de um povo muitas vezes rebelde. O amor de Deus é um amor incompreensível. Há muitos anos, nós compramos um cachorrinho, um poodle. Fomos no pet shop, vimos um cachorrinho no pet shop, achamos muito bonito. Ele era negro, mas preto, que chegava a brilhar. Mas é interessante que nós nos apegamos demais àquele cachorrinho. E foi muito bom, ele é um dócil, um amor de cachorro.
Mas interessante que nós resolvemos dar um banho nele depois de algum tempo. Vamos dar um banho no nosso cachorro. E de repente descobrimos que aquela tinta, aliás, a cor que estava nele, negra, que chegava a brilhar, na verdade era tinta. E a tinta caiu, a tinta saiu, e ele ficou cinza. Ele já não ficou mais da mesma cor. E praticamente, e particularmente, melhor dizendo, ele ficou muito feio. Mas aí nós já tínhamos nos apegado àquele cachorrinho. Já havíamos nos apegado àquele poodle. Já havíamos nos apegado àquele animal. E mesmo assim, nós não resolvemos não devolvê-lo. Ficamos com ele. Ficamos com aquele cachorrinho que de negro brilhoso era um cinza fosco. Feio, mas era nosso poodle. Assim, eu creio que a nação de Israel é você e sou eu. Muitas vezes nós pensamos que estamos bonitos, mas é só aparência. Mas aos olhos de Deus nós somos feios, somos cinzas, desbotados. Mas é a misericórdia do Senhor e a graça dele que continua nos sustentando, apesar de nossa feiura espiritual. Deus nos sustenta, assim como sustenta você e a mim. Por isso que eu quero deixar essa palavra com você. O tempo do juízo de Deus chegou. Mas é mais uma vez Deus nos dando mais uma chance de nós nos reconciliarmos com Ele, de termos um relacionamento sadio com Ele. Que Deus possa aplicar esse texto ao seu coração e entender que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois ela se renova cada manhã. E mais uma vez, mesmo diante desse juízo de Deus, o Senhor está falando com você e comigo, dizendo: é tempo de retorno, é tempo de renovar a aliança, é tempo de restauração. Que Deus possa abençoar e aplicar esse texto ao seu coração, e que Deus nos abençoe, e que o Senhor nos sustente, e que o Senhor nos guarde. Fique com Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?